Morning, a paz de Deus, sejam bem-vindos ao Chá com Deus dessa segunda-feira. Uma segunda-feira onde o Brasil celebra todo esse período de carnaval. O Senhor sinalizou e trouxe para que o livro de João fosse relembrado, fosse falado, fosse apresentado durante essa semana aqui no Chá com Deus. E esse livro é um livro que ele é o que mais, diante de todos os livros da Bíblia, é o que mais vai afirmar que Deus é um ser de amor abnegado, que Jesus, ele é o Messias. Jesus, ele já voltou. E através desse livro, nós vamos ver todos os milagres que Jesus fez, todas as enormes afirmações sobre si mesmo. É o livro onde nós conseguimos observar um posicionamento de Jesus falando que ele é Jesus, depois de ter feito todos os milagres, depois de ter mostrado a grandiosidade que ele é e que ele continua sendo e que ele sempre será. Amém? Para vocês que chegaram até aqui, que não me conhecem ainda, eu sou Elaine Violini, a mensageira desse Chá com Deus. Esse espaço aqui é para glorificar o nome do Senhor, para contar quem é o dono de todos os milagres, e através da minha voz, eu sempre peço todos os dias nas minhas orações que Ele me capacite para levar para dentro do seu lar uma mensagem de amor, uma mensagem de alerta, uma mensagem de um convite para você que ainda está afastado dos caminhos de Jesus. Elaine, quais são os caminhos de Jesus? Os caminhos de Jesus é o caminho que nos leva a crer e a ter certeza que Deus é bom o tempo todo. A bondade de Deus, ela existe. E por ela existir, pela bondade de Deus existir, é que eu e você somos obrigados a sonhar alto, porque Deus é bom o tempo todo. E nada para Deus é impossível. Por isso que nós corremos riscos. Eu estou correndo um risco ao abrir esse microfone, ao abrir um canal para falar de Jesus, ao me posicionar. Eu corro risco quando eu faço todas as outras coisas da vida, que é diferente de tudo aquilo que foi feito pela minha família, que é justamente me movimentar, dar um passo à frente. Porque a grande verdade é que nada é mais importante do que a glória de Deus sendo exaltada, sendo literalmente glorificada. Não vai existir conforto próprio que justifique nós não falarmos de Deus através de nós, por nós, ao nosso redor e através dos nossos familiares. Por que isso, Elaine? Porque o preço ele já foi comprado no Calvário. Quando Jesus morre naquela cruz, todo o preço foi pago. Então hoje o que ficou para nós é literalmente viver em Cristo, desfrutando desse amor e dessa bondade de Deus. E lembrarmos que nós somos significantes para Deus. E por sermos significantes para Deus, nós devemos servir bem ao mundo. Então a pergunta de hoje é: como você está servindo o mundo? E eu digo isso, gente, porque eu sou uma observadora. Há 13 anos eu estou aqui na internet e não só estou, como eu sou ativa na internet. Eu sempre trabalhei com pessoas, eu sempre dei aula, desde que eu me conheço assim, pelo primeiro trabalho que eu fiz foi com comunicação, foi com relacionamento com pessoas. E eu observo o quanto esse servir bem está deixando de lado. E se formos observar, não estamos servindo bem porque não conhecemos a nossa significância em Cristo, porque não sabemos o que aconteceu naquela cruz do Calvário, espiritualmente falando, sabemos apenas o que é visto nos filmes, o que alguém contou. E não estamos correndo riscos porque não cremos que para Deus nada é impossível. E como não cremos que para Deus nada é impossível, estamos deixando de acreditar, de sonhar, de ter esperança. Por quê? Porque estamos afastados da bondade de Deus. Então essa segunda-feira é para te lembrar isso. E tudo isso só vem
de Deus. Se você estiver buscando em outros lugares religiosos, sim, em outras formas de buscar o conhecimento de Deus, que não seja através da Bíblia, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, você não vai acessar a totalidade. E eu falo com autoridade de quem experimentou todas as outras coisas que não fosse Deus. E eu paguei um preço muito alto. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se você quer não ser tão jogado de um lado para o outro, sofrer tantas retaliações da vida, escolha hoje andar nos caminhos de Deus. Se você busca no seu emprego para confrontar pais, confrontar mães, como eu fiz por muito tempo, confrontar familiares, se você quer mostrar a sua capacidade através da tua própria força, através da sua própria carne, saiba que você está cavando o seu próprio buraco. Eu não estou falando de buraco material. Por quê? Porque o diabo, ele nos dá tudo. Ele é totalmente encantador. Eu estou falando de não ter nada que te leve à paz, que excede todo o entendimento. Então hoje é um convite para, através do Evangelho de João, você entender que existe um amor, uma bondade de Deus sendo apresentado para ajustar os seus caminhos. E lembrando, o Evangelho de João é um evangelho simples, mas que expressa, que tem ações e verdades profundas. E o amor de Deus é a mensagem central desse livro. Isso é o mais importante para que eu e você saibamos a importância de Deus. Eu quero trazer aqui um versículo que a gente poderia ficar nele uma ministração, mais de hora falando, que é a encarnação do Verbo. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio é lá na criação do mundo, lá em Gênesis. Se você acredita que eu e você fomos criados pela teoria do Big Bang, hoje é o dia de você rever a sua rota e de realmente olhar e falar quem criou tudo isso, quem fez, e conhecer o livro de Gênesis para você ver a magnitude que Deus fez e Ele continua fazendo. O Verbo estava com Deus, então desde o princípio, Jesus e o Espírito Santo de Deus já estava com Deus, porque o Verbo era Deus. Entende? Esse é o versículo importante para você levar para a tua mente racional. E aí para o teu coração você vai ler o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Creia nessa palavra. A luz dos homens, que é a vida, só vem de Deus. Não vem dos entorpecentes que você usa, não vem de uma disfunção de identidade dentro daquilo que Deus te fez para fazer, homem e mulher. Não vem de uma disfunção de orfandade, querendo colocar o trabalho no lugar de Deus porque você é órfão de pai, pai celestial e pai terreno. Não vem de uma orfandade que te leva a um lugar de viver solitária no mundo porque você desacredita do mundo. E a mensagem final para hoje é: nós vimos muitas tragédias nos últimos 15 dias. Isso não é à toa. Isso é a legalidade espiritual que o carnaval abre. Essa é a legalidade espiritual que o carnaval abre. Muito sangue derramado, muita coisa derramada. E o que nós vamos entender disso? Que se existe uma legalidade espiritual, nós que cremos em Cristo Jesus, nós vamos derramar o amor de Jesus. Por isso o livro de João, ele se faz tão necessário para essa época, para que possamos conhecer a verdade que nos liberta e a verdade que nos leva ao amor de Deus, para poder colocar. E quando vocês estiverem vendo catástrofes na internet, por favor, se não for para edificar o nome de Cristo, se não for para levar uma mensagem que edifica a vida dessa pessoa, não comenta. Ninguém está nem aí para o seu comentário. Você só está dissipando ódio. Não aplauda nada, só coloque palavras que edificam o nome do Senhor. Se você pensa o contrário, converse com seus
próximos em casa, mas vamos diminuir essa ira que está dissipando, está viralizando e chegando, destruindo vidas e corações. Então, diante das catástrofes que estão acontecendo e que estão aí viralizadas na internet, se mantenha neutro, ajoelha, ora ao Senhor e fala: Senhor, tenha piedade da humanidade, tenha piedade do teu povo, se coloque num lugar de clamor. Esse Chá com Deus de hoje é um reposicionamento, é um apontamento para todos vocês que estão ouvindo, passar para frente, encaminhar, porque é o nome do Senhor que está sendo glorificado aqui, e nós estamos vivendo uma era, uma estação, onde precisamos de um realinhamento. Precisamos olhar para trás e falar: opa, o que eu fiz que eu preciso ajustar a rota que impacta diretamente no reino, para o reino, no nome de Deus. Eu e você somos responsáveis, porque lembra disso, nós somos significantes para o reino. Então tudo que a gente faz aqui impacta. Todas as nossas atitudes, que são atitudes que não são condizentes com aquilo que Deus nos fez para fazer, isso impacta no globo. Isso não é sobre você. E eu declaro sobre a sua vida que essas palavras vão chegar nos seus ouvidos espirituais, que toda e qualquer palavra que você levou para um lugar de julgamento, o Senhor manda sair em retirada agora. O Senhor, ele tem a autonomia para soprar no teu ouvido e falar: filho, filha, vem mais perto de mim, reajusta a tua rota. Eu estou aqui com todo o meu amor para perdoar os seus pecados, e se você se arrepender, conhecerá a paz que excede todo o entendimento. E eu declaro para sua vida uma semana de paz, de tranquilidade. Em nome de Jesus. Amém.